Olá, você que me acompanha nesta mensagem. Sou o pastor João Fernandes. Estou aqui novamente, com a permissão de Deus, para levar a quem possa interessar mais uma mensagem do Reino Celestial, desejando que a mesma possa fortalecer a tua fé e que seja motivo de reflexão para todos nós. Como de hábito, tenho recomendado a leitura do presente diário, o qual tem abençoado inúmeras vidas com mensagens edificantes e também tem sido motivo de inspiração para a minha vida. E sobre a minha vida ministerial, além dessas mensagens que publico semanalmente com a permissão do Senhor, também sou membro colaborador da Igreja Comunidade Batista, Comuna Batista, localizada na rua Pirassununga, número 151, na Vila Valparaíso, em Santo André, onde os cultos são realizados aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos. Assim, se você não estiver em nenhuma igreja e desejar conhecer, estaremos todos lá com os braços abertos para recebê-lo, para recebê-la, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então vamos à mensagem de hoje, que tem o seguinte título: Audiometria. E o texto bíblico está contido lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 3, versículos 1 a 11, que passo a ler agora para todos nós. Diz assim o texto: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Bem, tenho em mãos um texto encontrado no presente diário, lá do dia 16 de novembro de 2008, com situações pessoais e inclusões que o Espírito Santo me direciona. Diz assim o texto: Há algum tempo comecei a sentir certa dificuldade em identificar alguns sons, notadamente em ambientes espaçosos onde o som se propaga de forma a provocar ecos. A Bíblia, no Salmo número 90, versículo 10, diz que os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, para quem ainda não chegou aos 70, é só uma questão de tempo e da misericórdia do Senhor. Mas, continuando o texto encontrado, o médico recomendou que eu me submetesse a uma audiometria. Esse é o nome do exame que determina a nossa capacidade auditiva. E a pessoa sai do consultório sabendo
se está ouvindo bem ou não. Hã? Hein? O quê? É um exame simples, porém muito objetivo, o qual é medido em decibéis. Porém, diferente desse exame, o que é mais difícil é examinarmos a nossa capacidade em ouvir pessoas. Não na escala de decibéis, mas na atenção ao que nos é falado. Ouvir é bem mais do que ter capacidade auditiva. É a disposição diante de ouvir outra pessoa. Lá na carta de Tiago, no primeiro capítulo, versículo 19, nos diz que devemos ser prontos para ouvir. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Mas a nossa tendência é de estarmos sempre prontos para falar. E ouvir, ainda que seja uma atividade passiva, muitas vezes requer muito esforço. Mas nós somos convidados a ouvir. Primeiro, a ouvir os outros, o que eles querem nos dizer, seus anseios, seus sentimentos, suas inquietações, suas opiniões a nosso respeito. Então, você, por exemplo, consegue ouvir alguém sem interromper essa pessoa? Porém, não é apenas a outro que devemos ouvir. Também precisamos ouvir a nós mesmos. Por quê? Há quem não goste de ouvir sua própria voz no gravador, na secretária eletrônica ou nos meios disponíveis. E pior que isso, é ouvir o conteúdo, o tom, a cadência, os vícios de linguagem com os quais falamos muitas vezes. Então, agora, nesse momento, eu lanço uma pergunta para a nossa reflexão. Já prestamos atenção no que os outros ouvem a partir de nós? No que sai de nossa boca? E o que falamos edifica e transmite graça e incentivo a quem nos ouve? Ou transmite fúria, dor, mágoa, tristeza e também menosprezo? Então, neste momento, você poderá estar perguntando: o que isso tem a ver com a mensagem do Reino Celestial de hoje? É que nós, como prioridade, precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mas Deus fala? Sim, Ele fala. Entretanto, nós preferimos aguardar uma voz audível, tal como a que Samuel ouviu, ao invés da voz silenciosa que grita dentro de sua palavra. A voz que ecoa por entre as circunstâncias. A que as pessoas emitem os nãos que a vida nos grita. E tantas outras tentativas de Deus querendo nos falar, e que nós teimamos em não ouvir. Quando Samuel ouviu Deus querendo falar, ele simplesmente dispôs-se a ouvir. Assim, que seja esta a nossa disposição também. Não apenas diante de Deus, mas diante de alguém que tenha algo a dizer e que deseja nos falar. Talvez nesse encerramento seja muito importante nos lembrarmos das seguintes palavras. A criança aprende a falar porque, em primeiro lugar, ela ouviu. Amém? Então, que possamos ouvir e refletir sobre o que Deus nos fala através dessa mensagem. E desejo a todos uma excelente semana. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. E até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Amém e amém.